Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Os capítulos 9, 10 e 11, Paulo ele direciona a sua carta para os judeus. Se você ler com atenção os capítulos 9, 10 e 11, você vai chegar à conclusão que o capítulo 9, Paulo ele enfatiza a eleição passada de Israel. Quando Deus elegeu a nação de Israel como povo seu, como nação adquirida, para que deste povo, desta nação, pudesse nascer o seu filho Jesus, que viria para resolver o problema do pecado, para tirar o pecado do mundo. Então ele elegeu a nação de Israel. Então o capítulo 9 fala de eleição passada de Israel. Se você ler o capítulo 10, você vai entender que ele está falando da rejeição presente de Israel. Por que neste exato momento, ou durante a vinda do Messias, o povo de Israel, aparentemente eles rejeitaram a Jesus, rejeitaram o Messias. Claro, não foram todos, mas a maioria eles rejeitaram o Messias Salvador. E o capítulo 11, ele vai falar sobre a restauração futura da nação de Israel. Deus ainda tem planos para o povo de Israel. Ele fez uma promessa a Abraão. Claro, hoje tem a igreja, mas Deus ainda ele tem um propósito específico para com a nação de Israel, porque Deus fez uma promessa aos patriarcas e Deus a vai cumprir. Passa o tempo que passar, mas Deus vai cumprir esta promessa. Isso é bem claro lá no capítulo 11. Mas nós vamos começar no 9 e nos próximos vídeos nós estaremos no 10, no 11 e aí nós entenderemos como é que isso vai acontecer de fato. E ele começa dessa forma: digo a verdade em Cristo e não minto, não estou mentindo, testemunhando comigo, quem? No Espírito Santo, a minha própria consciência. Então, já que ninguém poderia ler a consciência de Paulo, no que se diz respeito ao que agora ele iria dizer, ele chama como sua testemunha o Espírito Santo que habitava em Paulo. Olha, digo a verdade em Cristo, na pessoa de Cristo, não minto, testemunhando comigo. A palavra testemunhar comigo, pode ver aí que é uma palavra grega que é sumartureo. Sumartureo é testemunhar juntamente com. Então, o Espírito Santo ele estava sendo testemunha juntamente com Paulo que ele não estava mentindo, juntamente com a consciência de Paulo que ele não estava falando a mentira. E ele começa aí no 2. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Além de Paulo sentir uma profunda tristeza, ele ainda tinha o quê? Uma dor no coração. Incessante aí, ininterrupto, contínuo. Ele tinha essa tristeza, esse aborrecimento, essa angústia. Interessante que a palavra grega para tristeza é lupe, e dá a ideia de um lamento de pessoas que estão enlutadas, uma dor angustiante, um aborrecimento, um pesar. E também ele fala de uma
incessante dor no coração, tristeza que consome no coração de Paulo. Porque eu mesmo, olha aí, ao versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Interessante que Paulo, olha, eu estou mesmo disposto a ser o quê? Anátema. A palavra anátema dá a ideia de algo separado. Por isso que, olha, ele diz que eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, porque a palavra anátema é isso. Anátema significa algo separado para ser guardado. E aí, seguindo ainda com o significado dessa palavra, uma maldição, uma praga, uma pessoa ou algo destinado à destruição. Por isso que é separado, guardado à parte e destinado à destruição. Paulo, ele desejaria ser o quê? Separado de Cristo e lançado na perdição. Se isto resolvesse o problema dos seus compatriotas. A palavra compatriotas aí é uma palavra grega que significa o seguinte: da mesma família, parente de sangue, da mesma nação. Por quê? Paulo, ele era um filho de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, ele era um israelita. E ele falou assim: olha, se isso resolvesse o problema dos meus irmãos de sangue, segundo a carne, eu estou disposto a ser separado de Cristo e lançado na perdição. E aí ele prossegue. Ele falou assim: são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Veja que Paulo está falando dos seus compatriotas. Quem são eles? Ele diz, são israelitas. Pertence o quê? A adoção. Primeira coisa, pertence-lhes o quê? A adoção, porque eles foram adotados como filhos de Deus, nação santa, povo adquirido. Também fala da sua glória. Provavelmente, Paulo tem em mente ali no deserto do Sinai, quando Deus se manifestou em glória, quando o monte Sinai ele fumegava e tremia diante da glória, o esplendor do Senhor. E também quando a Shekinah ou a Sheriná de Deus descia sobre o tabernáculo. Então pertence-lhes o quê? A adoção e também a glória, as alianças. Não é uma só. Foram várias alianças que Deus fez o quê? Com o seu povo. Desde quando ele chamou Abraão, ele foi ratificando as suas alianças para com o seu povo e com Davi também. Então, Deus o que fez? Alianças com o seu povo. Ele falou também que deste povo veio o quê? A legislação. A legislação fala o quê? Da lei sancionada. A lei, ela foi dada por Deus através de Moisés, quem é o povo israelita. E também o culto. O que é culto aí? A ideia de culto é uma palavra grega que é latreia, é o serviço, o ministério a Deus. E isso falava do sacerdócio levítico. O ministério sacerdotal levítico era exercido ali na antiga aliança, pois eles ministravam diante do Senhor. E também fala das promessas que Deus havia feito a quem? Aos patriarcas, aos pais da nação, Abraão, Isaque e Jacó. Deus ele fez o quê? Uma promessa. Ele fez aliança e também fez promessa. Uma das promessas que ele fez a Abraão: em ti serão benditas o quê?
todas as famílias da terra. Então Deus, ele fez uma aliança e ele também fez o quê? Promessas. Alianças no plural. Fez alianças e também fez promessas. E ele diz que deles são o quê? Os patriarcas, como eu já disse. E também deles descende quem? O Cristo, o Mashiach. Segundo o quê? A carne, o qual é sobre todos. E ele diz, Deus bendito para todos sempre. Amém. Diante disso que Paulo expõe, que tudo isso veio através do povo de Israel, tudo isso, ele diz o seguinte, olha aí o versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Interessante que ele diz o seguinte, que nem todos os de Israel são de Israel, como diz a NVI. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Veja que no capítulo 2 da carta, dessa mesma carta que nós estamos expondo, no capítulo 2, versículo 28, diz, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Quando Paulo ele escreve aqui, ele fala o seguinte, que o verdadeiro israelita era aquele que tanto era circuncidado exteriormente, como aquele que era circuncidado interiormente. Então ele passava pelas duas circuncisões, a circuncisão externa e também a circuncisão interna, aquela que era feita no seu coração. Esse era o verdadeiro israelita de Deus. Então, olha, aqueles que não passavam pelo ritual da circuncisão não era, de fato, um verdadeiro filho de Israel. Por isso que ele diz, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Por quê? Abraão ele teve mais filhos. Ele teve antes de Isaac, ele teve quem? Ismael. Mas somente são filhos da promessa aqueles que foram descendentes de Isaac. Por isso que diz, olha, em Isaac será chamada a tua descendência. Prosseguindo aí. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aí no versículo 8. Porque o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que nós somos também chamados de Israel, nós que fomos feito a circuncisão não no exterior, mas a circuncisão operada em nossos corações. Esses são o verdadeiro Israel de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 28, diz o seguinte, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Olha aí, ele está falando de um povo que não era descendente de Abraão diretamente, mas que eles eram filhos da promessa como Isaque. Sim, Isaque ele era filho de Abraão segundo a carne. Olha aí. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, o verdadeiro Israel é aquele que foi feito através da promessa de Deus. Foram prometidos por Deus, como Isaque, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão que
ele geraria um filho da sua esposa Sara. Esse seria chamado o quê? O filho da promessa. Então, os verdadeiros israelitas foram aqueles que descenderam de Isaque. Da mesma forma, são aqueles agora que fazem parte do Israel de Deus, que também são feitos filhos mediante a promessa de Deus que também foi feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Isso está lá em Gênesis 18, versículo 10. O que o Senhor fez, o que? Uma promessa. Para quem? Para Abraão. E ele diz que o Senhor o visitaria. Ele dizia, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, enquanto Abraão estivesse vivo. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Então o Senhor fez uma promessa a Abraão, que de Sara ele teria um filho. Este era o filho da promessa. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Interessante que a promessa ela continua. Claro, Abraão ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Mas a promessa veio através de Isaque. Isaque também, ele teve o quê? 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas a promessa prosseguiu na pessoa de quem? De Jacó. De Jacó veio quem? Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Veja aí, e não somente ela, versículo 10, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Isso aqui está falando agora do nascimento de Esaú e também de Jacó, que depois Deus ele mudou o nome de Jacó para Israel. O Senhor ele disse para Rebeca lá no capítulo 25, versículo 23, olha só o que diz o Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quem que era o maior? Esaú. Esaú serviria a quem? O irmão mais novo, que era Jacó. E de Jacó veio quem? As 12 tribos de Israel. Porque Deus é quem chama. E outra coisa, olha, não tinha praticado bem nem o mal, para que não houve favoritismo, mas Deus, na sua onisciência, escolheu um para ser o pai da nação, e daquela nação viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Veja aí o 13, como está escrito: amei a Jacó, 13, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Isso aí no versículo 13. Interessante que a palavra aborrecer dá a ideia de odiar, detestar. Talvez o próprio Deus já sabia qual seria a índole, o proceder, a maneira de proceder deste homem chamado Esaú. Porque Deus é onisciente. Ele sabia muito bem o que aconteceria depois com esse homem chamado Esaú. Por isso, o Senhor, olhando
para o futuro. Claro, Deus ele vive numa dimensão que não existe o tempo, ele é atemporal. Para ele, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Quando Deus olhava no eterno presente para a pessoa de Esaú, mesmo sendo um bebê, um ser em formação, vamos dizer assim, não um bebê propriamente dito, mas um ser em formação, ele já contemplava as atitudes deste homem chamado Esaú. E ele detesta as obras que ele faria e, por outro lado, ele escolhe quem? A Jacó. Por isso é que o versículo 14 diz o seguinte: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Deus foi injusto nessa escolha? Claro que não. Deus ele não comete injustiça. Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. E Paulo responde, olha, de modo nenhum. Isso não aconteceu, isso não pode acontecer. Jamais isso aconteceu. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu aprouver ter compaixão. Porque quando Deus, nesse caso aqui, Deus estava escolhendo o quê? Uma nação, para que dessa nação viesse o Salvador. Então Deus estava contemplando o futuro. Então não houve injustiça em Deus de forma alguma, porque ele olhou para o futuro desses dois homens, Esaú e Jacó, e ele viu que Esaú, ele seria de péssimo testemunho diante do Senhor. E ele escolheu quem? Ele amou a Jacó. Ele escolheu a Jacó porque ele viu a maneira como Jacó procederia diante dele no futuro. Por isso que não há justiça, porque Deus escolheu a pessoa certa, que dessa pessoa viria o Salvador. E ele diz aí o seguinte: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei, em versículo 15, de quem me aprouver ter compaixão. Nesse caso aqui, eu vejo que Deus ele conhece muito bem o coração de cada ser humano nessa terra. E ele sabe muito bem como está a intenção deste coração, como é esse proceder, como o proceder deste coração está diante dele. E quando ele olha, ele não contempla as aparências, ele contempla o interior do homem. Então quando ele diz, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, porque ele olha para o coração do homem e vê que esse homem realmente tem uma inclinação para ele, e aí sim, ele tem misericórdia. Mas aquele homem que no seu íntimo, ele permanece duro, um coração que está voltado contra a face do Senhor, desse ele não vai ter nem compaixão e nem misericórdia. Porque as duas palavras aí, misericórdia, é eu colocar o meu coração na miséria do meu próximo, é ajudar alguém que está aflito, é eu sentir a dor do meu próximo e auxiliá-lo. E a compaixão é ter piedade, é ter dó, é auxiliar essa pessoa. Vamos prosseguir. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui Paulo ele está dizendo o seguinte, que isso não depende do desejo ou do esforço humano. Aqui está falando de obras. Não depende das minhas obras, daquilo que eu faço. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo coisas boas, mas a intenção do seu coração é outra totalmente diferente. Diante das aparências, parece uma coisa, mas o intuito, a intenção é outra. Então, por isso que não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, porque Deus olha o interior do homem, a intenção deste homem. E o versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó,
Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Veja aí que ele citou o caso de Faraó. Deus, ele manifestou 10 pragas ali no Egito, para mostrar para este faraó de coração endurecido, esse faraó que se intitulava como Deus, ele levava o título de Deus, ele se colocava no lugar de Deus e desafiava todos os demais. Então Deus enviou as suas pragas para quebrantar o coração deste homem, porque o coração do faraó era um coração duro, e Deus levantou e mostrou para ele que ele não era Deus, ele era homem, e que existia um Deus no céu que era todo poderoso, para mostrar para ele que ele deveria se inclinar diante do Senhor, reconhecer que era um homem, um simples homem mortal. Mas mesmo diante de tudo isso, de todas essas pragas, Faraó, ele não converteu-se ao Senhor, ele não quebrantou o seu coração. Pelo contrário, quanto mais as pragas eram derramadas, mais o seu coração se endurecia diante do Senhor. Logo, versículo 18, olha aí, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aqui, o Senhor, ele não é o causador dessa dureza, não que Deus endureça o coração do homem, mas o coração deste homem já é duro de natureza, e aí sim, ele tem misericórdia de quem ele quer, mas também ele não alcança com a sua misericórdia aquele homem o qual o coração já se encontra endurecido, um coração revoltado contra o Criador, um coração que insensível ao Criador. É isso que está dizendo o texto. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O endurecer é no sentido de que essa pessoa já tem o seu coração duro, endurecido para com o seu Criador. E aí, diante desse quadro, o Senhor não terá misericórdia desse ser humano. Eu vou ficando aqui no versículo 18. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade aí a partir do versículo 19 e provavelmente encerrando o capítulo 9. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.